Olá, turminha! Vamos começar nossa aula de matemática. Vamos lá? Eu vou começar a aula falando sobre os algarismos, que são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Todos estes algarismos servem para formar todos os números que existem e o valor de cada algarismo vai depender de sua posição dentro do número. Como assim? Eu já vou explicar. Para explicar como isso funciona, nós vamos utilizar o material dourado, que é aquele material que vocês já conhecem, que a gente já usou na escola e também em algumas atividades na plataforma. Vamos relembrar o que é o material dourado? O material dourado tem o cubo, que é esse cubinho pequenininho aí, que representa a unidade e vale 1. Tem também a barra, que representa a dezena e vale 10. Tem também a placa, que representa a centena e vale 100. E tem também o cubo grandão, que representa a unidade de milhar e, portanto, vale 1000. Mas o cubo grandão eu não vou colocar aqui, porque a gente não vai falar sobre ele por enquanto. Por enquanto, a gente precisa aprender direitinho sobre esses três: a unidade, a dezena e a centena. Para a gente relembrar como funciona o material dourado, então vamos imaginar assim. Eu tenho aqui um cubinho, portanto, eu tenho uma unidade. Se eu pegar mais um cubinho, eu vou ficar com 2 unidades. 3 unidades. E por aí vai. 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades, 8 unidades, 9 unidades e 10 unidades. Só que toda vez que a gente junta 10, a gente precisa mudar de grupo. Qual é o grupo que vem depois da unidade? É o grupo da dezena. Então, toda vez que eu junto 10 unidades, eu mudo para a barra que representa a dezena. Então, eu tenho 10 unidades, que é a mesma coisa que uma dezena, certo? Então, 10 unidades é o mesmo que uma dezena. Então, agora eu vou juntar as barrinhas que representam a dezena, né? E, portanto, valem 10. Então, eu tenho aqui uma barrinha, uma dezena. 2 barrinhas, 2 dezenas. E por aí vai. 3 dezenas, 4 dezenas, 5 dezenas, 6 dezenas, 7 dezenas, 8 dezenas, 9 dezenas, 10 dezenas. Muito bem, juntei 10 do mesmo grupo, eu preciso mudar de grupo. Qual é o grupo que vem depois da dezena? É o grupo da centena, que é representado pela plaquinha, que vale uma centena, correto? Uma dezena é o mesmo que 10. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aqui eu tenho 100. E aqui, a plaquinha da centena também tem 100.
Então, 10 dezenas é o mesmo que uma centena e vale 100. Então, agora a gente vai ver a utilização do material dourado que nos ajuda a entender a formação dos números. Então, para começar, eu vou desenhar aqui duas casinhas, porque dentro do número, cada algarismo tem a sua casinha. Então, eu tenho aqui a casinha da unidade, que eu só vou poder colocar a unidade, e aqui a casinha da dezena, onde eu só vou poder colocar dezena. Qual é a pecinha do material dourado que representa a unidade? É o cubinho, né? Então, eu coloquei aqui um cubinho, então eu tenho aqui uma unidade. Vou colocar mais um cubinho, então eu tenho agora 2 unidades. Vou colocar mais um cubinho, fiquei agora com 3 unidades. Qual é o algarismo que eu utilizo para representar esta quantidade de unidades? O algarismo 3, né? Então, eu tenho aqui 3 unidades. Do lado da dezena, eu só posso colocar a barrinha, que é a que representa a dezena. Então, eu vou colocar aqui uma barrinha, portanto, uma dezena. Qual é o número, ou melhor, qual é o algarismo que eu vou utilizar aqui para representar esta dezena? Se eu tenho ali uma barrinha, então eu tenho apenas uma dezena. Então, eu vou usar o algarismo 1. A barrinha que representa a dezena, ela vale 10. Então, aqui eu tenho 10 mais 3. Que número eu formei, então, aqui? Então, eu formei o número 13. Então, vamos aqui para mais um exemplo. Tenho ali as duas casinhas, casinha da unidade e casinha da dezena. Na casinha da unidade, como a gente já sabe, a gente só pode colocar unidades, portanto, a gente só pode colocar o cubo pequenininho. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubinhos, portanto, 8 unidades. E vou usar o algarismo 8 para representar essa quantidade. Na casa da dezena, eu só posso colocar a pecinha que representa a dezena, que é a barrinha. Então, eu vou colocar aqui uma barrinha, 2 barrinhas. E vou utilizar o algarismo 2 para representar essa quantidade, certo? Lembra que eu falei que cada barrinha vale 10? Então, aqui eu tenho 10 mais 10. Portanto, eu tenho 20. Que número que eu formei, então, aqui? Então, o 2 aqui está representando o 20. Então, eu tenho aqui 20 mais 8. Com isso, eu formei o número 28. E se aparecer assim em uma atividade, pedir para vocês formarem um número, uma dezena e 5 unidades. Bom, aí a gente vai lembrar lá da casinha, né? As casinhas, casinha da dezena, casinha da unidade. Ali está dizendo uma dezena e 5 unidades. Muito bem, uma dezena. Então, eu vou colocar na casinha da dezena uma barrinha e utilizar o algarismo 1 para representar. E está dizendo ali 5 unidades. Então, eu vou colocar 5 cubinhos na casa da unidade e utilizar o algarismo 5 para representar. Bem, a gente sabe que a barrinha vale 10. Então, aqui eu tenho 10 mais 5. Portanto, eu tenho 15.
Bom, então agora eu vou colocar aqui mais uma casinha. Então, ficaram 3 casinhas, né? A casinha da unidade, casinha da dezena e a casinha da centena. A gente sabe que na casinha da unidade a gente só pode colocar a peça que representa a unidade, que é o cubinho. Então, eu vou colocar aqui 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou utilizar o algarismo 6 para representar. Na casinha da dezena, a gente só pode pôr a pecinha que representa a dezena, que no caso é a barrinha. Então, eu vou colocar aqui 1, 2 barrinhas. Portanto, vou utilizar o algarismo 2, certo? Na casinha da centena, eu só posso colocar a pecinha que representa a centena, que é a placa, que vale 100. Então, eu vou colocar aqui uma plaquinha que vale 100, portanto, uma centena, e eu vou utilizar o algarismo 1 para representar. Então, aqui eu tenho uma centena, que vale 100, 2 dezenas, que vale 20, e 6 unidades. Que número eu formei, então? Então, eu tenho aqui, ó, 100 mais 20 mais 6. Então, eu tenho o número 126. Para finalizar a nossa aula, eu vou dar um último exemplo aqui. Então, eu quero colocar aqui na casinha da unidade 9 unidades. Não, na verdade eu vou colocar 10 unidades aqui. Peraí, 10 eu não posso colocar, porque toda vez que a gente junta 10, a gente precisa mudar de grupo. Qual é o grupo que vem depois da unidade? É o grupo da dezena. Então, eu não posso colocar 10 cubinhos aqui dentro da casa da unidade. Se eu quero 10, então eu preciso colocar a barrinha. E a barrinha é na casa da dezena. Então, eu vou deixar 9 unidades mesmo aqui na casinha da unidade, que é o máximo que eu consigo colocar aqui na casinha da unidade. Então, deixo 9 ali e uso o algarismo 9 para representar. Muito bem. Na casinha da dezena, eu já tenho ali uma barrinha representando uma dezena, mas eu quero colocar mais 2, né? Então, ficou ali 3 dezenas. Vou utilizar o algarismo 3 para representar. Na casinha da centena, eu vou colocar só uma centena. Então, eu vou colocar uma plaquinha aqui para representar a centena e o algarismo 1 para representar aqui. Muito bem, então eu tenho aqui uma centena, 3 dezenas e 9 unidades. A gente sabe que uma centena vale 100, 3 dezenas vale 30, 9 unidades vale 9. Então, eu tenho aqui 100 mais 30 mais 9. Com isso, eu formei o número 139. Então, é isso, turminha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido e não deixe de fazer as atividades, né, lá na plataforma. E até a próxima. Tchau!